Boa tarde a todos. Como sempre, tecnologia não, mas o homem é que faz com que a tecnologia não funcione perfeito, né? Certa vez nós ouvimos alguém dizer que a culpa do erro da medição da energia era das máquinas. E quem é que programa as máquinas? Né? Então, enquanto não temos máquinas superando os homens, espero que não tenhamos nunca, nós estamos aqui exatamente com essa oportunidade de podermos tentar traduzir em palavras uma situação como essa. O nosso tema de hoje vem do sexo, sexualidade, até chegarmos ao aborto, mas principalmente porque o nosso mês de junho é todo dedicado às dores da alma. E nós temos dentro desses dois parâmetros, desde a sexualidade até o aborto, N parâmetros pelos quais nós temos vasto conhecimento a respeito, temos muito a resgatar ainda nesses temas, mas esperamos tentar uma linguagem simples que a gente possa compreender bem, que nós individualmente, enquanto coletivo, temos muito a ver com todas essas situações. Vai? Não? Não foi. Não, é para frente. Não está funcionando. Agora foi. Nós temos uma citação do Evangelho logo no início, e essa citação ela vem do Evangelho no item 11, no capítulo 11, e ela nos diz o seguinte: na origem, o homem possui instintos, mais avançado e corrompido possui sensações, mais instruído e purificado possui sentimentos, e no ponto mais delicado e evoluído dos sentimentos surge o amor. Essa mensagem vem de Lázaro, Paris, 1863, é no item 8, Lei do Amor. Só em começar por esse parâmetro, nós já começamos a sentir que não só o Evangelho, mas os espíritos amigos estavam já, em se tratando de falar de amor, dessa lei de amor, já estavam preocupados em mostrar a nós outros homens que nós passamos por todos esses percalços. Não são só orientações que nos vêm, são percalços. Porque quando nós vimos que na origem o homem possui apenas instinto, nós nos lembramos sempre, quando falamos aqui certa vez, que muitos de nós voltam para um mundo de expiações e de provas, ainda em patamar junto com a Terra, onde possivelmente vou ainda bater com a arcada de um animal em alguma coisa, vamos tentar bater pedras umas nas outras para descobrirmos um dia mais uma vez o fogo. São características. Nós temos apenas que lembrar que não estaremos retroagindo, muito pelo contrário. Será que hoje, quando nós dizemos assim, estamos num mundo de expiações e de provas, mas estamos ainda fazendo parte nesse mundo, no mundo primitivo? Ainda somos primitivos. Será que nós precisaríamos falar aqui a respeito de todos os exemplos desse primitivismo que ainda assola o planeta Terra? Desse primitivismo que ainda assola muitas das nossas consciências? E não estamos falando do inconsciente, estamos falando da pessoa consciente do seu ato, consciente no momento de fazer, de agir, de interagir, de pensar. Principalmente porque nós, nesse primitivismo, sabemos que o nosso pensamento ele toma forma, toma posicionamento, é energia, vai chegar até lá. Se vai atingir aquele a quem nós endereçamos, é que existe uma grande diferença. Quando nós falamos sexo, perguntamos, sexo é amor? E está sendo nos colocado que não. Sexo é um fenômeno biológico de atração magnética, porque os animais o praticam e não se amam. O amor é um sentimento, o sexo é um veículo de sensações. E nós muitas vezes dizemos assim, mas o animal não ama?
Há poucos dias nós vimos na internet uma cadela que foi adotada pela cidade. Porque quando a sua dona partiu para o outro lado, ela sentia fome. E por sentir fome, talvez não só por instinto, ela começou a ver que as pessoas, todos os domingos, por exemplo, iam até a igreja. E ela passou a ir até a igreja. E todos os domingos ela ia até a igreja. Mas ela não tinha só fome no domingo. Ela precisava de alguma coisa a mais, que era aquilo que a dona lhe dava. Carinho, atenção, não só alimentação. Mas também pelo veículo alimentação, ela passou a ver que ela precisava ir nos locais onde ela ia acompanhando a sua dona. Então ela passou a ir ao açougue, ela passou a ir à padaria, ela passou a ir a vários lugares onde as pessoas sabiam quem ela era e passaram a lhe dar aquilo que ela precisava. E muitas das vezes, próximo ao horário do almoço, ela nunca repetia a mesma casa. Ela passava a ir em casas diferentes e naquele horário, depois de um certo período, ela passou a ter alimentação durante o dia, com exceção do domingo, que ela sabia para onde ia. E o pároco da cidade fazia questão de deixá-la entrar, porque ela nunca teve um latido ou nada que desabonasse a sua conduta naquele momento, que muitas das vezes é o que não acontece conosco, né, quando estamos em certos lugares. E o animal ficava no seu lugarzinho, debaixo de umas cadeiras, e dali só se levantava na hora que terminava a missa. Então, isso também é uma forma de amor. Amor não é só quando existem duas pessoas se beijando, se abraçando, se tocando. Não é. Há muitas maneiras diferentes de se ver e de sentir amor. Complementando, existe ainda quando irrigado pelas leis, quando irrigado pelas superiores emoções do amor, ele ilumina a alma e sem tempero santificante desta emoção, ele atormenta o ser. Então, quantos não são os casos que nós vemos de crime por amor? Amar demais. O excedente desse amor passa a ser posse. E quando passa a ser posse, existe inclusive a forma criminosa de acontecer desse excedente de amor. Sexo, amor e bem-estar. Bem-estar? Normalmente é o que se diz, né? As pessoas estão bem umas com as outras, mesmo, e não estamos falando do ato sexual, estamos falando da aproximação de duas pessoas que aparentemente estão sentindo-se atraídas uma pelas outras. Então, sexo, amor e todas as reticências até chegar ao bem-estar. Estar bem é estar ao lado daquela pessoa. Lá no Brasil, não sei se aqui também, passava que amar eram os bonequinhos que tinham várias frases durante muito tempo. Ó, não precisa fazer conta. Já vou fazer 62. Então, assim, amar não ter que jamais pedir perdão, não é que não jamais, não sei o quê. Então, sempre se fazia alguma coisa para se dizer o que era esse amor. E muitas pessoas, inclusive na época, utilizaram-se muitas dessas frases para fazer até os seus convites de casamento. Então, uma vez também aqui, não uma vez só não, mas acho que várias vezes eu fiz esse exemplo e vou repetir hoje novamente. Porque para mim, sou eu que vou escutar primeiro. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Falamos 3 vezes as 2 palavras, com entonação diferente. Mas em qual delas ela teve sentido realmente? Na primeira, na segunda ou na terceira? Em nenhuma das 3. Porque era apenas um exemplo. Estamos apenas usando a palavra, a expressão, para podermos dizer uma pequena frase. O amor. E não tinha nenhum significado. Era apenas uma expressão. Então, segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 719, pergunta a espiritualidade maior. É repreensível ao homem procurar o bem-estar? E esse bem-estar aí colocado é o bem-estar de uma forma geral. E ele nos diz:
O bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso. Ele não incrimina a procura do bem-estar, e se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, e se não deve enfraquecer em vossas forças morais, nem vossas forças físicas. Então, muitas das vezes nós sabemos que esse pseudo-bem-estar, ele está nos dizendo que quando ele não tem as custas de alguém. Então, o que acontece muitas das vezes com relação a essa custa de alguém? Quanta gente às vezes não conhece daquela pessoa ou daquelas pessoas, né? Que às vezes nós mesmas somos, que no sentido de estarmos num relacionamento, de estarmos bem, nós coibimos o outro de querer isso ou aquilo. Não, você só vai fazer isso, amorzinho, se eu fizer também. Você não vai poder ir, minha querida, porque eu não vou poder ir. Mas olha, nós vamos para tal lugar, porque depois eu tenho que ir ao futebol. Não é? Existe, inclusive, também na internet, que a internet depende muito de como nós usamos, um exemplo interessantíssimo a respeito. A ida do homem acompanhando a mulher ao shopping. Não sei se vocês já viram. É bastante interessante, né? Ir acompanhando a esposa, ou a namorada, ou a noiva, para o shopping. Primeiro porque elas vão entrar em muito poucas lojas. Todas as lojas que estiverem marcada aquele nomezinho for sale, né? Todas elas vão entrar. Apesar de que eu também sou uma daquelas pessoas que adoro comprar promoções. Principalmente porque você compra às vezes o produto da mesma qualidade, apenas porque está no final da etapa, para usar no ano seguinte. Ou numa estação como nós estamos agora, totalmente atípica, que agora a semana está fazendo muito calor e na próxima semana não vai fazer o mesmo calor. Possivelmente até no sábado vamos ter uma diminuição de cerca de quase 8 graus. Então, nessa passagem que tem lá no shopping, tem muitos senhores, cavalheiros, acompanhando suas esposas, namoradas, noivas, alguns deitados no local, outros cochilando, outros deitados naqueles sofazinhos e bancos que existem por ali, outros sentados no chão, já desistindo e cheio de bolsas dos lados. Mas pelo menos a pessoa ainda diz assim, mas pelo menos eu te acompanhei, querida, agora eu já posso ir para o futebol. Não é? Isso é só uma brincadeira, que obviamente nós sabemos que muitos dos senhores que estão aqui têm o maior prazer em acompanhar suas esposas até o chão. Existe também nessa colocação de sexo, amor e bem-estar, algumas colocações que nós vamos ver de, por exemplo, Joana de Ângeles e outros. Joana nos diz o seguinte: o que tem faltado é conveniente orientação educacional para a vida sexual, assim como o equilíbrio por parte de religiosos e educadores, líderes de massa, agentes multiplicadores sociais, que sempre refletem as próprias dificuldades do relacionamento e vivência sexual. Vamos esperar que o telefone seja desligado, né? Por que você não vai ficar tocando o tempo todo? Viu? Foi rápido. Não foi. Então, visto por esse ângulo, Joana de Ângeles está nos alertando que muitos de nós que somos multiplicadores sociais, nós nos deparamos com essas dificuldades nós próprios nos nossos relacionamentos e na vivência sexual. Como é que nós vamos falar de parcimônia entre os casais? Como é que nós vamos falar do embrutecimento de casais, da dureza com que algumas palavras são transmitidas, porque muitas das vezes aquela própria pessoa que fala sobre aquilo é uma dessas pessoas. Aquele exemplo do famoso Joãozinho lá no Brasil, que foi ouvir o pai falando a respeito de que ele deveria ser um homem desse sentido, deveria ser desse jeito, deveria ser daquele, deveria ser daquele outro. E depois de muitas explicações para Joãozinho, ele pergunta: não é, Joãozinho, você não vai ser assim?
Vou sim, vou acompanhar sempre o que meu pai diz. E parou. E por que parou, meu filho? Porque eu vou acompanhar sempre o que você diz, mas eu nunca vou fazer o que você faz. Porque você não trata muito bem a minha mãe. Isso talvez não tenha sido só uma tapa, mas talvez uma tijolada. Né? Porque como é que ele pode falar de um atendimento, de uma forma de ser mais tarde ou com alguém, se ele não é o próprio exemplo dentro da sua casa? E nós, exatamente como multiplicadores desse relacionamento social, nós temos que ter muito cuidado com as coisas que nós dizemos, principalmente pelas nossas crianças. Uma outra colocação também muito interessante é de Caibai Schutel, que diz que sexo tem um sentido de troca positiva de sensações e vibrações carnais e fluídica. Não é fonte exclusiva para a procriação, mas, sobretudo, para a troca de energia e de sentimentos entre os seres que se unem para um consórcio de vida, permutando experiências e desenvolvendo projetos. Então, Caibai está nos mostrando que a sexualidade não é só essa troca de sensações, mas também das vibrações fluídicas, das influências, das vibrações carnais e de todas elas. Afinal de contas, ainda é por esse veículo que nós estamos aqui hoje. É pela união de dois corpos que hoje nós estamos aqui. Pelo sentimento que envolveu aqueles dois naquele momento, que produziu cada um de nós que está aqui. Existem outras colocações ainda também bastante interessantes, inclusive uma delas de André Luiz, que fala que o instinto sexual não é apenas um agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais pelo qual as criaturas encarnadas se alimentam mutuamente na permuta dos raios psíquico-energéticos. Eles são necessários para o progresso. Então vocês vejam que também, dito por André, essa troca faz com que também nós tenhamos progresso, que nós também temos a real necessidade dessa reciprocidade, dessa troca de energias, às vezes as pessoas dizem e costumam ver que em certos filmes que teriam uma conotação um pouco mais forte, não existe nenhum momento que exista ali a retratação de um ato sexual. Mas existem filmes que falam de um amor tão grande e dessa troca e dessa necessidade para esse progresso, que apenas um gesto, um olhar, ou um tímido olhar, muitas das vezes diz mais do que muitas palavras. Existe até que naquela troca daquele olhar houve muito mais emoção, sentimento e real amor do que existisse um toque ou mesmo um relacionamento sexoafetivo. Então André está nos mostrando dessa real possibilidade. Sexo, amor, liberdade e restrições. Restrições. Então o que é que nós vamos falar sobre restrições na parte sexual? No amor, na liberdade. O que é que eu diria com relação a restringir o sexo? O que é que eu diria em restringir o amor? O que é que eu diria com relação a restringir a liberdade? De algumas dessas coisas nós já falamos hoje aqui. Né? Você faz uma coisa porque eu vou fazer outra, nós fazemos isso por conta daquilo, nós fazemos assim porque não é assado. Sempre nós achamos uma forma, um meio de tolir, de podar a liberdade do outro. Né? E eu me lembro de uma brincadeira que eu disse há algum tempo atrás, porque era uma propaganda lá atrás também no Brasil, que dizia: liberdade é uma calça velha, azul e desbotada, que você pode usar do jeito que você quiser. E nós sabemos muito bem que nós não podemos usar das nossas próprias vidas do jeito que queremos. Ainda não podemos fazer da forma que nós desejamos fazer. Porque não só o núcleo familiar, mas também o núcleo social, o núcleo religioso, o núcleo político te diz normas pelas quais você pode ou não ser aceito naquele meio, não é verdade assim? Isso sem contar que a nossa própria consciência também nos diz do que podemos e do que não podemos fazer. Mas muitos de nós preferem usar exatamente aquilo que não pode, porque aquilo que não é dado de livre vontade
ele é mais desejado. Então, existe aqui uma colocação que nos diz: se sempre existiram restrições ao sexo, que por sua vez prejudicam o pleno potencial das relações íntimas, será que a atual liberdade sexual tem pronunciado o equilíbrio e a satisfação que o ser humano tanto deseja? Vamos voltar aos anos 70. Ninguém aqui passou pelos anos 70. Nos anos 70, a liberdade, né? A liberdade. Então as pessoas se vestiam bem mais à vontade, usavam roupas bem mais finas, usavam roupas do jeito que queriam, podiam botar a roupa colorida com a nesga enorme nas calças, florzinha no cabelo, laços, e dançavam e cantavam livremente. E era liberdade. Era liberdade. Em alguns países foi exatamente saindo de um processo de ditadura para um processo pós-ditadura que não foi muito bem esclarecido em muitas situações. Então, aquela turma jovem daquela época não tinha essa real liberdade. Então não era a calça velha azul desbotada que você pode usar do jeito que quiser. Isso é uma propaganda de jeans. Aqui tem o nome, é? Ganga, né? Ganga. Era uma propaganda de uma calça jeans. Que hoje a liberdade é comprar ela na loja por não sei quantos euros, mas toda rasgada. Né? Essa sim é a liberdade. Poder sair com a roupa rasgada do jeito que quiser. E é moda. Quando se sai da repressão e não se sabe usar a liberdade, há uma tendência psicológica do ser humano para cair no exagero e no descontrole comportamental. Isso é verdade. Vamos começar com as nossas crianças. O que nós damos de liberdade às crianças se elas passam dos limites? Nós falamos há pouco de uma criança que estava observando o que o pai dizia. E ele teve a liberdade de, nesse momento, sim, ser muito positivo e dizer para o pai que ele podia fazer o que ele estava dizendo, mas nunca o que ele fazia. Ali ele usou muito bem a liberdade. Mas aquele outro caso do Ricardinho, que eu já falei aqui também, que numa loja chamada Mesbro, lá no Recife, se jogou no chão e gritava, esperneava, batia o pé: eu quero! E a mãe calmamente ficava do lado dele. Agora me lembrei da voz da nossa amiga: não, Ricardinho, não faça isso, Ricardinho. Baixinho, aquela voz meio carinhosa. Daqui a pouco me entra um Ricardão, possivelmente o pai, 2 metros e tal de altura, com a mão enorme, pega Ricardinho pelo braço, dá uma pequena palmada evangélica doutrinária. Para o carro, nem o que você queria, nem o que sua mãe ia dar, nem o que seu pai ia comprar, e você vai sair daqui, zero, para o carro. Deu-se demais e não se deu com medida. Porque muitas crianças, como alguns de nós também foi, queria sempre o brinquedo da moda. E também vamos usar mais uma vez a internet, e nós vimos um exemplo, se fôssemos botar todos os exemplos aqui, ia ser muito grande. Nós vimos um grupo de crianças fazendo um selfie. Eram crianças humildemente vestidas, e que eles estavam com um chinelo de borracha na mão, todos os garotinhos atrás dele, e tirando uma selfie com o chinelo. E eles estavam felizes na brincadeira deles. Enquanto que muitos têm os PlayStations mais e mais, e já brincam: olha, isso aqui não serve mais, porque eu já atingi todos os níveis, eu preciso de outro. E o pai, muitas das vezes, porque não teve, vai lá e dá. E dá. E dá. E dá sem restrições. Vai se tornar um adulto mais tarde que vai querer sempre ter. A liberdade, ela tem um preço.
mas ela tem até onde essa liberdade pode ir que não atinja a liberdade do outro. E nós devemos ser assim, na grande maioria das nossas vidas, em todas as situações de nossa vida. Nossa liberdade vai até onde a liberdade do outro também começa. Não é verdade? Ao longo do tempo, a criatura criou o costume do namoro, do noivado, antecedendo o casamento para que pudesse conhecer até se adaptar ao caráter e personalidade do futuro cônjuge. Entretanto, com amplo acesso às informações pelos mais jovens, que ainda não possuem maturidade suficiente para dirigi-las, a contento com o uso indiscriminado dos anticoncepcionais e a liberação dos costumes, tem surgido algumas práticas que são, no mínimo, discutíveis. Ali ele está falando do jovem, né? Mas existem muitos jovens de 70, 80 anos fazendo atrocidades por aí, não é? Mesmo que algumas coisas já não sejam da mesma forma que eram antes, mas teve uma liberdade cerceada, muitos têm condições e podem pagar por isso. Não que as pessoas estejam à venda, mas de alguma forma existirá sempre alguém que aceite esse tipo de situação. Principalmente porque essa possível liberdade é um exemplo que eu cito. Nós encontramos certa vez um grupo de pessoas e nesse grupo tinha uma jovem muito bonita. E o trabalho dela era acompanhante. Mas era acompanhante não que ela precisasse, porque ela gostava do que fazia como acompanhante. A prática sexual para ela era primeiro antes do dinheiro, porque dinheiro ela tinha. Ela é de família muito bem situada financeiramente, já estava fazendo a faculdade, uma faculdade caríssima por sinal. O dinheiro não era necessário para custear os seus estudos, muito pelo contrário, mas era talvez o excedente do que ela precisava ter por intermédio daquilo ali. Aquilo ali era para ela como se fosse um grande jogo, onde ali e daquela forma ela podia ser aquela pessoa que ela criou, que ela idealizou, que tinha todas as liberdades de agir da forma que ela quisesse. Então, nesse sexo, amor, liberdade e restrições, uma delas, por exemplo, é o ficar. Virou moda também, não é? A palavra que significa o encontro e a permanência de jovens de sexos opostos e até mesmo do mesmo sexo, que muitas vezes sequer se conhecem e durante tal encontro procuram todo tipo de carícias, podendo variar entre um simples beijo até relações sexuais. Outra novidade é a intensificação do sexo casual sem nenhum compromisso anterior ou posterior ao ato. Nós compreendemos que muitas vezes nós vemos as pesquisas e mostram que grupos de jovens muitas das vezes vão para certas farras. Estamos falando jovens, mas também existem aqueles outros da terceira idade e até da quarta, né? Fazendo a mesma coisa, porque também são jovens. Não são jovens, são irresponsáveis. A diferença é muito grande. Então, nós vemos muitas pessoas que dizem assim: quantas você beijou? Eu beijei hoje 12. Mas eu vou beijar mais alguém porque fulano já beijou 15. Mas porque fulano já beijou 20. Com quantas pessoas você ficou durante aquele show? Bem, eu fiquei com 4 pessoas diferentes. Mas o ficar não era simplesmente porque beijou muitas vezes. É porque durante aquela festividade, que levou várias horas, em algum lugar, ela teve 4 relacionamentos sexoafetivos naquela noite. E não é um dado fictício, é um dado real. Não é um dado de ficção. Então esse ficar, ou esse sexo casual, sem nenhum comprometimento anterior, deve ser muito chato, né? Porque a pessoa olhou para a cara do outro: eu quero te beijar, eu vou e beijo. Eu quero ter um relacionamento com você, eu vou e tenho.
e depois tchau, tchau, foi bom, acabou. Essa casualidade é que talvez leve a coisa à promiscuidade, que existem palavras bem diferentes entre uma situação e outra. Existe uma citação dessa psicóloga, Ana Maria Fonseca Zamperi, doutora em psicologia clínica, estudiosa da sexualidade, e é muito interessante algumas coisas que ela nos coloca. Em alguns grupos sociais observam que antes os tabus, o medo do pecado, da culpa, da vergonha, reprimem o sexo. Hoje, com as facilidades e estimulações oferecidas pela mídia e pelas relações virtuais, o jovem passa a experimentar vários parceiros. E, por conta da mídia também, já existe o sexo via internet. Já existe hoje um encontro que é provocado apenas para sexo. Este não é um site de namoro. Este é um site onde você pode ter relacionamento sexual. E não são pessoas que não estão livres. São pessoas que pedem, inclusive, confidencialidade, porque são pessoas que estão dentro de um relacionamento, estão dentro de um casamento. E isso tudo gera, inclusive, hoje o casamento a 3, o casamento a 4. E são casos que existem e que existem mesmo. Onde uma mulher tem 2 maridos, vivendo os 3 no mesmo lugar, onde um homem tem 2 mulheres vivendo no mesmo lugar, na mesma casa. Não estamos falando aqui de uma situação vista em alguns países, onde o homem, quando consegue adquirir uma certa posição financeira, ele monta sua casa e casa a primeira vez. Quando ele atinge um outro patamar, ele casa novamente, vai ter a segunda esposa, e aumenta aquela sua construção, aquela sua casa. E ele pode ter quanto mais posicionamento social, até que ele tenha 4, 5 esposas vivendo todas, mesmo sabendo que a primeira é a primeira, mas que todas as outras têm algumas dos mesmos benefícios e são paradas, inclusive, por lei, por serem a segunda, a terceira e a quarta, de acordo com a necessidade de legislação também do país. Não estamos falando disso. Estamos falando de um abuso, a um excedente de uma relação, mesmo que seja aqui no nosso país ocidental. Complementando, esta é uma outra forma de repressão e da tirania do sexo que deve existir na vida dos jovens. Pensamos que obrigatoriedade do chamado ficar da atualidade pode também fazer parte dessa tirania, a necessidade de se seguir o que o grupo estimula para ser reconhecido e aceito pelo mesmo. Ou seja, a pessoa age de acordo com o que se dita no meio do qual está inserido, sem questionar a validade, as razões e motivações. Então, para fazer parte desse tal grupo, você tem que deixar de ser virgem. Tanto homem como mulher. Mas para você fazer parte desse grupo, você tem que se jogar de algum lugar e se machucar. Você tem que fazer parte da baleia azul e que se enforcam e que se matam, se suicidam, porque senão você não faz parte daquele grupo. E isso é uma verdade. Então nós estamos num mundo de expiações e de provas. Isso não é primitivismo? Sexo não deve ser tratado como tabu, mas também não pode ser a representação da libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem passa a ser outra completamente diferente. Do mesmo modo que o relacionamento sexual traz alegria, prazer à alma, pode conduzir a tristeza, a angústia, se praticando irresponsavelmente. Nem precisamos comentar muito a esse respeito, né? Existe uma colocação do Espírito Hamed. Sem amor e afeição, o ato sexual é apenas a expressão de uma necessidade orgânica.
que se esvai quando termina a carga erótica. Acabou a carga erótica, acabou. Não contribuindo em quase nada para o relacionamento afetivo, nem para o desenvolvimento do amor. Nossa necessidade de amor irá existir durante toda a nossa existência de espíritos imortais. Não importa a idade, sexo, instrução cultural, requinte social, ele sempre precisará de ternura. Costumo ver algumas pessoas dizerem assim: olha, comigo não funciona, porque não existindo química, não existindo pele, não pode existir contato entre duas pessoas que não sintam absolutamente nada. Mas se não sente absolutamente nada e agem dessa forma que foi falada, isso não é sentimento. Isso é o abuso do instinto. Porque quando fala assim, mas é igual um animal, coitadinho do animal, está sendo xingado. Porque os animais só se procuram na época certa. Só na época certa. Então nós vimos certa vez uma pessoa falando que não podia, que todas as vezes que passava na casa de uma outra pessoa na frente da televisão, botava a mão assim e passava. Se passava ao contrário, botava a mão assim e passava. E alguém perguntou, por que você, quando passa na sala da TV, você bota a mão no rosto? Porque eu não posso olhar para isso, objeto do pecado. Objeto do pecado? Mas você na televisão, na sua casa? Não, na minha casa não tem televisão, porque eu tenho filhos. Mas você pode restringir os canais de televisão, você pode dar a eles, da mesma forma que a internet, você pode cercear certas coisas, e ele só vai ver que é possível ver. Porque até mesmo dentro da sua forma religiosa, existem canais que vão dar sempre elementos que vão condizer com todo esse preparativo educacional que você libera. Não, mas eu não posso de forma nenhuma. A mesma coisa é, você hoje, sabendo de tudo que você sabe, e se você voltasse lá atrás no tempo, você faria as mesmas coisas da mesma forma? Não estamos falando que somos assim, malucos, frenéticos, não. Tudo que nós conhecemos hoje, e se voltássemos no tempo, nós faríamos tudo do mesmo jeito? Não é? Mesmo que nós tivéssemos uma vida bem pautada, tudo certinho, não estamos falando em desorganização estrutural, nem social, nem psíquica, nem sexual, não estamos falando disso. Em algum momento, em alguma situação, nós gostaríamos de ter feito alguma coisa de uma forma diferente. Mas para essas pessoas isso não existe. Então eu costumo dizer também que eu não posso me arrepender de nada do que fiz. Eu posso me arrepender do que estou por fazer, o que eu deixei de fazer. Porque quando eu fiz, eu era consciente do que eu estava fazendo. Ninguém foi ali de olhos fechados e aconteceu. Não, não aconteceu. Eu fui, eu fiz, eu interagi, eu me posicionei com relação a isso. Ainda dentro das responsabilidades, existe uma coisa bem interessante que vem de Rodolfo Galegares. Para concluir essa consideração, o escritor espírita Rodolfo Galegares, ao abordar sobre a considerável influência que a sexualidade exerce na vida do casal, ele argumenta, né? É lamentável que não poucos cônjuges encarem o casamento como uma espécie de negócio e, uma vez fechado, os dispensa de qualquer cuidado no sentido de agradar, prender, seduzir o parceiro, com o que matam todo o encanto da vida em comum. Outros, então, fazem pior, esquecendo-se do que o contrato matrimonial lhes impõe, deveres recíprocos, respondem rompem unilateralmente com os compromissos assumidos, têm menor atenção para o parceiro
lesando assim aos seus legítimos direitos. E não estamos falando aqui só porque nós esquecemos, apesar de que eu não esqueci não, mas deixa a parte, a data do aniversário, a data do primeiro beijo, a data do namoro, quando nós oficializamos, eita, o dente está faltando, mas também a letra. Nós eita, não sai. Não dá. O dente está faltando, fica chiando. Quando for oficializada a situação, né? Nossa, esqueci, meu amor, mas eu trouxe uma caixa de chocolate para você. Não é que eu esqueci a caixa de chocolate no trabalho? Não é? Mas isso é o mínimo. Porque quando existe a reciprocidade entre os dois, um brinde, lógico, um anel de diamantes, uma coisa assim interessante, as mulheres gostam. Os maridos se esforçam muitas das vezes. Não conseguem um brilhante, mas conseguem uma safirazinha, um cascalho qualquer, né? Mas nem que seja aquele anelzinho que vem do docinho. Mas você lembrou de mim. Né? Eu não pude te trazer nada, mas eu estou me dando de presente a você há tantos anos. Né? Aquele olhar que foi dito lá no início, aquela troca, aquele olhar tênue e sincero, aquela pequena brincadeira que foi citada entre duas pessoas, um gesto, o pegar naquele famoso aparelho que muita gente vive com ele 24 horas. Liguei só para dizer que senti saudade de você. Olha que bonito. Liguei só para ouvir a sua voz. Eu sei que você, nessa altura do campeonato, deve estar com gordura, está em cima, cuidando da alimentação das crianças, mas não se preocupe, quando eu chegar em casa, eu sei que vou encontrar tudo maravilhosamente bem colocado. Mas aí você já vai encontrar também o avental, a esponja, o detergente para lavar os pratos, que é a máquina de lavar louça pifo. É uma divisão. Tudo faz sentido quando nós queremos, quando nós sentimos a reciprocidade em tudo isso. Temos aqui agora, ainda para complementar isso, a seguinte colocação. Atualmente temos um conceito de sexo responsável como sendo aquele praticado com todas as cautelas quando é indispensável a gravidez, ou mesmo a prevenção da AIDS, SIDA, né? E das doenças sexualmente transmissíveis. Todavia, a literatura espírita, sexo responsável, é realizado depois da confirmada presença da genuína afetividade, com real amadurecimento físico-emocional do casal, após razoável período de convivência em que as ideias, e sobretudo as ideias e os ideais sejam convergentes. Nós não estamos falando de forma nenhuma, empregando que não exista a afetividade, relacionamentos, não estamos falando sobre isso, nem estamos colocando mais um tabu. Apenas, dentro desse sexo, amor e responsabilidade, nós sejamos realmente, e tenhamos realmente isso. Alguns anos atrás, lá no Leon Denis, chegava uma senhora muito sofrida, com um filho pequeno, perguntando se lá no laboratório, na parte do núcleo Antônio de Aquino, que faz parte do Leon Denis, existe um laboratório que foi formado pelos próprios médicos espíritas. Lá tem atendimento para 700 famílias na época, onde tinha ginecologista, clínico geral, pediatra, dentistas. Eram 3 salas de dentista que foram montadas por eles. E não foi com equipamento usado, foi feito com equipamento todo em granito, tudo em aço e equipamentos novos. Porque foi um grupo de dentistas que conseguiu formar aquele gabinete ali dentário. E também tinha a parte laboratorial, porque existia um grupo de médicos que também eram analistas e que tinham condições de ali fazer um posto de arrecadação de material e levar para o laboratório.
E ela foi pedir exatamente para que fosse possível fazer um teste com o filho. Porque há pouco tempo ela havia descoberto que o marido não só adoeceu, mas que ele era portador do HIV. E ela possivelmente também estaria portadora do HIV por algumas alterações, mas ela queria também saber se o filho, porque existia alguém que disse para ela que o filho poderia não ter tido, e que os médicos podem ter feito alguma coisa, porque era um hospital particular, e na verdade foi feito, mas nada foi dito para ela, porque o garoto não era portador de soro positivo. Então muitas das coisas que acontecem pela essa pseudo-liberdade acabam danificando a base fundamental dessa família. Ele havia desencarnado, nunca confessou nada a ninguém, ela era portadora do vírus e o filho, por uma benesse, não veio portador desse vírus. Claro que tal período também será propício aos carinhos, mas, tal qual as estações climáticas, uma adequada à preparação do plantio, outra à da semeadura, outra ao do cultivo e a quarta à colheita. Assim também deverá ser administrada a atração recíproca entre um casal. E quando acertamos antes da volta ao corpo, o companheiro ou companheira, o grande amor, as responsabilidades mútuas, eu me esqueci onde é que eu mexo para poder ligar isso. No meio do coisa tem lá o... Aqui? Não, no computador. Não precisa. Olá. Oi. Nath. Então, amiga, eu tô voltando pra perto, vou fazer um check-out. Ok, qual o seu nome? É Ronaldo. Rogério de quê? Não, é Ronaldo. Rogério Rondelli. Não é Rogério, meu nome é Ronaldo. É Ronaldo. É Ronaldo Araújo, mas eu nem sei como eu perguntei agora. Ok, já achei aqui. Ronaldo Araújo, São Paulo, Brasil. A bagagem vai ser essa toda? Ah, sim, mas não é nada demais não. Só algumas provas que eu tenho que passar, algumas expiações. Ah, entendo. Então tá ok, dando tudo certo, o senhor já pode ir. A senhora vai também? Não, eu ainda não. Mas já você vai pra lá também e a gente vai se encontrar de novo. Claro, eu vou pra uma ilha na Polinésia e você vai pra Araraquara, do lado. Ah, mas se eu for até o fim do mundo atrás de você mesmo, não. Então... Oi? Vamos sim. Ah, Ronaldo, por que você tem que ir já? Como é que eu fico aqui sem você? Como eu fiquei quando você veio primeiro pra cá, lembra? Eu fiquei sozinho lá sem você. Com muita saudade, amor. Mas eu sabia que a gente ia se ver. A gente não se viu? Sim. Então... Mas é que você é forte, não. Eu não aguento. Não tô forte não. Você é que me dá força. O teu amor me dá força. Quem me dá força é o teu amor. O teu amor me dá força. Então vamos? Baixinho, vamos. Minha amada. Tchau, minha amada. Tchau, meu príncipe. Tchau, meu pudinzinho. Tchau, meu brigadeirinho. Tchau, meu cadinho. Tchau, meu docinho. Gente, chega, né? Eu já tô envolvendo com essa animação toda de vocês. É que é muito amor. Não, minha filha, isso não é amor não, isso é obsessão, tá? Quem ama quer ver o outro bem, entendeu? Mas eu quero ver o Bruno bem, bem pertinho de mim. Não, eu entendi o que ele quis dizer, que a gente precisa encarar para evoluir, alcançar a paz, a felicidade. Você não quer me ver feliz? Mas você não é feliz comigo? Desapega. Vocês foram criados grudados por acaso? Não sei. Será que a gente é alma gêmea? Querida, não existe nada disso. Carne e unha, almas gêmeas, bate-coração. Mas eu sinto aqui dentro de mim que nós somos feitos um pro outro. Ah, tá sentindo aí dentro? Deve ser gases.
tem razão. O que existe entre os espíritos é afinidade, simpatia, não existe negócio de feito um para o outro. A gente foi feito para uma união com todos, quando encontrarmos a perfeição. Claro, vocês têm toda a razão, né? Tem toda a razão, eu sou culpada por excesso de amor. Você que eu assino nessa sentença por amar demais? Amor não, fofa. Isso é desequilíbrio. Cadê meu docinho de coco? Quem vai agora, meu docinho de coco? Tchau. Deixa. Ela precisa compreender. Vamos dar tempo ao tempo. Nossa, mas é muita aprovação aí, né? Pô. Peraí, um minutinho. Prazer, inspiração. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou viver sem ele? Minha companhia. Tanta gente no sonho. Ai, meu Deus, eu não vou aguentar. Oi? Oi? Foi só para dar uma relaxada, eu estava falando muito sério, né? Mas isso aí é uma brincadeira, mas que em muitos casos existe bem verdade, né? E não precisa ser na programação reencarnatória, não, é aqui mesmo. Né? E não só de um lado, como também de outro. Nós temos algumas citações, eu sei que a hora vai avançando muito, mas eu quero passar pelo menos assim. Nós entramos agora na parte que vem os 7 responsabilidades dos filhos. Então, por que inventaram o anticoncepcional? É dito que o anticonceptivo existe para controlar a quantidade de filhos que um casal quer ou pode ter, financeiramente falando. Ele não foi inventado para que as pessoas fizessem uso do sexo de maneira abusiva, promíscua e sem responsabilidade. Diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, em torno do sexo justo, será justo resumirmos as normas seguintes. A proibição na educação, Você pode ajudar? a proibição, Não proibição. a não proibição, mas educação, não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender e recomeçar a obra de sublimação pessoal, tantas vezes quanto se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação. Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e na vida é assunto pertinente à consciência de cada um.
Vocês sabem quanto tempo leva, em dias, em horas, daquele princípio até a fundamento ou a colocação do óvulo já fecundado no aparelho uterino? 36 horas. 72. Eu acho que deve ser 24 horas. A fecundação é uma coisa. A partir do momento em que as células se encontraram e começam a subdivisão, a partir daquele momento ali já existe vida. O espírito já está ligado realmente naquele momento. É o processo que leva em torno de 4 a 6, em alguns casos de 4 a 6 horas ou de 4 dias. Certo? Mas o normal é que fosse entre 4 e 6 horas. Então, a partir daquele momento, o espírito está ligado. E por que nós estamos fazendo essa pergunta? Por conta da pílula do dia seguinte. Ou seja, a pílula do dia seguinte ela é o quê? Abortiva. Ok? E agora? O que é que vai surgir depois disso? O teste LD positivo. Ser pai e mãe é ter um cargo de responsabilidade que vocês amam, do qual nunca serão demitidos. Nós todos que tivermos a intenção de passar pela maternidade ou pela paternidade, não importa se nessa encarnação com mulher com homem, tanto faz. Porque quem já foi mãe, hoje pode ser pai, quem já foi pai pode ser mãe, e por aí vai. O espírito não tem sexo, o sexo é do corpo. E, principalmente, do posicionamento que cada um vai ter com esse ou aquele sexo aqui reencarnante, para podermos ter a comprovação de muitos dos fatores pelos quais nós vamos precisar passar e passar bem. Né? Então, a partir de agora, entraria toda uma outra colocação que eu vou tentar pular um pouco para poder chegar numa parte bem interessante que eu não gostaria de deixar de falar. Nós estamos com uma geração livre, uma geração triste. Por que estamos com uma geração triste? Nunca tivemos uma geração tão triste, tão depressiva. Precisamos ensinar nossas crianças a fazerem pausas e contemplar o belo. Essa geração precisa de muito para sentir prazer. Viciamos nossos filhos e alunos a receber muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. O resultado são intolerantes e superficiais. O índice de suicídio tem aumentado. A família precisa lembrar de que o consumo não faz ninguém feliz. Suplicar a nós pais e aos pais. Os adolescentes precisam de ser estimulados a se aventurar, a ter contato com a natureza, se encantar com a astronomia, por exemplo, com os estímulos lentos, estáveis e profundos da natureza que não são rápidos como as redes sociais. Vou falar com meu amiguinho lá no Japão, com meu amiguinho na China, com meu amiguinho no Brasil, com meu amiguinho não sei aonde, eu interajo com o mundo todo, mas estamos fadados a ver numa mesa de almoço, aos domingos, o pai com o celular, a mãe com o celular, a filha com o celular, o outro com o celular, e ainda se tiver alguém que venha servir a mesa, vem olhando também no celular, no telemóvel. Né? Então hoje a rede social é muito mais importante do que a rede familiar. Certo? Vamos tentar pular um pouquinho. Intimidade. Pais não cruzam seu mundo com os filhos. E só atuam como manuais de regras e estão aptos a lidar com máquinas. É preciso criar uma intimidade real com os pequenos. Uma empatia verdadeira. A família pode só criticar comportamentos, apontar falhas. A emoção pode ser transmitida na relação. Os pais devem ser melhor brinquedos dos seus filhos. A nutrição emocional é importante mesmo que não tenha tempo.
O tempo precisa ser qualitativo. 15 minutos da semana podem valer por um ano. Pais têm que ser mestres da vida dos filhos. As escolhas também precisam mudar. As escolas também precisam mudar. São muito cartesianas, ensinam raciocínio e pensamento lógico, mas se esquecem das habilidades socioemocionais. Mais brincadeira, menos informação. Eu nem li o texto. Vamos perguntar a nós próprios como pais e mães. Quando brincamos pela última vez com nossos filhos? Quando tivemos pelo menos alguns minutos para sentar no chão e brincar com o carrinho? Quanto tempo tivemos para ver a boneca da nossa filha, que está usando uma roupinha nova, e ela amarrou o cabelo tortinho, mas está lindo? Não só papai já vai, mamãe já vem. Não. Mas é brincar com os filhos. É mesmo que chutar erroneamente uma bola, mesmo que não seja com vontade, mas que faça essa vontade existir, não é? Aos pais. Vejo pais que reclamam de tudo e de todos, não sabem ouvir não, não sabem trabalhar as perdas. São adultos, mas com idade emocional não desenvolvida. Para atuar como verdadeiros mestres, pai e mãe precisam estar equilibrados emocionalmente. Isso nós sabemos, e principalmente quando nós dizemos assim, o quanto não julgamos capazes e não enxergamos essa responsabilidade com o sexo, com o amor e com os filhos. Isso é verdade. Por quê? Um problema é que tem realmente afligido todos nós é o problema do aborto. Recentemente, ou há alguns anos, foi desenvolvido um medicamento que é utilizado em larga escala na China. Introduzido na mulher nas primeiras semanas da concepção, provoca o aborto e dispensa outras intervenções. Esse medicamento acaba de ser liberado no mundo ocidental, fazendo a França o seu primeiro país autorizado a usá-lo. Temos as criaturas que no mundo espiritual interior se encontram num campo de sombras, às vezes quase que absolutas. Em 1936, conhecemos uma senhora amiga que praticou diversas vezes o aborto. Não era uma criatura perversa, mas entendia que estava agindo bem. Depois da sua desencarnação, depois de 6 abortos, viu-la no mundo espiritual que ela estava em condições muito lamentáveis e se lastimava da situação de irresponsabilidade a que ela se entregara nos domínios do aborto inconsequente, do aborto sem orientação médica, do aborto não terapêutico. Em companhia de amigos espirituais, então perguntei pelo caso dela e eles nos disseram que ela se reencarnaria dentro de pouco tempo. Realmente, logo depois, de 1942, ela reencarnada. E ultimamente encontramos essa mesma senhora reencarnada no campo de nossas relações. E com grande surpresa, mas com grande motivo para a meditação, encontramos-la numa angústia muito grande, querendo se descartar de uma esterilidade que para ela, nesta encarnação, é irreversível. Perguntei ao nosso amigo André Luiz, e ele então disse que, de fato, nesta vida, ela, pelo anseio de ser mãe, ela vai reconstituir os seus órgãos genéticos para ser mãe em vida próxima. E ouvindo também um amigo médico a quem eu perguntei sobre o assunto, ele então me disse que essa criatura podia
podia receber um diagnóstico claramente identificável na patologia comum. Amigos espirituais então nos disseram que ela era portadora, segundo os conceitos médicos, de hiperplasia glandular cística do endométrio, além do mais, com resultados, com derivações muito lamentáveis em seus órgãos femininos. De modo que a vida no lar, nas grandes cidades de hoje, na vida de hoje, dentro de uma vida consciente, se podemos ser pai e mãe, devemos emprestar as nossas possibilidades aos nossos amigos que precisam e desejam voltar à Terra, mas naturalmente subordinando isso ao nosso critério de administração da família. Muito bem. Bem, as próximas eu vou pulá-las porque aqui é só falando a respeito, Chico falando a respeito dessas considerações que ele teceu. Aqui é só falando se há um culpado no caso de um aborto. E é só uma citação: a mulher tem menos responsabilidade do que o homem, do que o médico. A mulher é menos responsável pelo aborto na legislação também. Segundo a lei penal, um médico que faz um aborto, ele pega entre 8 e 20 anos, enquanto que essa mulher pega no máximo 4. E, historicamente, só 2 mulheres foram presas, responderam ao processo em liberdade. São só dados que vão vir agora. Aqui é uma colocação que é feita pelo Dr. Ricardo de Bernardi, aliás, e ele lembra que o aborto espontâneo, ele nos mostra, ele é da Rede Amigo Espírita, e ele diz que o aborto espontâneo, ele nos mostra que ninguém é inocente. Pai, mãe, filho estão ligados aos processos de lei de causa e efeito. E também que os abortos aparentemente espontâneos, provocados mentalmente pela mãe. E já concebemos a força do pensamento de criar o belo e destruir. Então, são essas só algumas considerações, falando agora só a respeito do aborto. E que há espíritos que necessitam renascer com severas limitações físicas, apesar de terem sido orientados antes pelos mentores espirituais da importância e da necessidade do processo. Kardec, que é uma parte interessante, ele pergunta aos espíritos reveladores, no Livro dos Espíritos, na pergunta 880, qual o primeiro de todos os direitos do homem? A resposta é clara: direta e cristalina, de tal forma que não nos permite rodeios, o de viver. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que possa comprometer a existência física. São algumas considerações apenas. Dr. Hélio Ribeiro Lourenço, que é vice-presidente doutrinário da Associação Jurídico Espírita do Brasil. Aqui é uma coisa que eu vou fazer porque é muito importante essa parte, e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque é o testemunho do médico Dr. Antônio Levatini. My name is Dr. Anthony Levatino. I'm a practicing obstetrician gynecologist, and I've performed over 1,200 abortions. Today I'm going to describe the third trimester induced abortion, which is performed at 25 weeks or 2 months. At this point, the baby is almost fully developed and viable, meaning he or she can survive outside the womb if the mother were to go into labor prematurely. Because the baby is so large and developed, this procedure takes 3 or 4 days to complete. On day 1, the abortionist uses a large needle to inject a drug called digoxin. Digoxin is generally used to treat heart problems, but a high enough dosage of digoxin will cause fatal cardiac arrest. The abortionist inserts the needle with the digoxin through the woman's abdomen or through her vagina and into the baby, targeting either the head, torso, or heart. The baby will feel it. Babies at this stage feel pain. When the needle pierces the baby's body and the digoxin takes effect, the life of the baby will end. The abortionist then inserts multiple sticks of seaweed
called laminaria into the woman's cervix. They will slowly open up the cervix for delivery of a stillborn baby. While the woman waits for the laminaria to dilate her cervix, she carries her dead baby inside of her for 2 to 3 days. On day 2, the abortionist replaces the laminaria and may perform a second ultrasound to ensure the baby is dead. If the child is still alive, he administers another lethal dose of digoxin. The woman then goes back to where she is staying while her cervix continues to dilate. If she goes into labor and is unable to make it to the clinic in time, she will give birth at home or in a hotel. In this case, she may be advised to deliver her baby into a bathroom toilet. The abortionist then comes to remove the baby and clean up. If she can make it to the clinic, she will do so during her severest contractions and deliver her dead son or daughter. If the baby does not come out whole, then the procedure becomes a D&E, a dilation and evacuation, and the abortionist uses clamps and forceps to dismember the baby, piece by piece. Once the placenta and all the body parts have been removed, the abortion is complete. Late-term abortions have a high risk of hemorrhage, lacerations, and uterine perforations, as well as a risk of maternal death. Future pregnancies are also at a greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. As I mentioned at the beginning, I'm Dr. Anthony Levatino, and in the early part of my career as an OBGYN, I performed over 1,200 abortions. One day, after completing one of those abortions, I looked at the remains of a preborn child whose life I had ended, and all I could see was someone's son or daughter. I came to realize that killing a baby at any stage of pregnancy for any reason is wrong. I want you to know today, no matter where you're at or what you've done, you can change. Make a decision today to protect the preborn. Thank you for your time. Fiz questão de passar isso apenas porque nós gostaríamos que isso sim fosse a melhor coisa e a doce melodia da vida. Em vez de sabermos que muitos estão sendo colocados nesse exato momento aos pedaços, em algumas semanas, em 3 meses, em 4 meses, em 5 meses, em 6 meses já de gestação e às vezes até mais, essa sim seria a melhor melodia da vida que nós poderíamos ouvir. De saber que pulsa no ventre das mães hoje, das mães que fomos, que vamos ser um dia. E que tenhamos, acima de tudo, e todos os critérios que foram abordados, a maior deles seria a responsabilidade para comigo e para com meu companheiro ou companheira, e vice-versa. Essa é a melhor melodia da vida. Nós fizemos um apanhado de muitas informações, desculpem ter passado do tempo, e essa é a melhor melodia. Muito obrigado pela desculpa.